Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Curiosidades com VDZ. Já parou para pensar como o mundo mudou nas últimas décadas? Hoje, um download que leva segundos demoraria horas, ou nem seria possível, há alguns anos. Essa transformação radical tem um motor principal: a evolução das redes móveis. Dos primeiros celulares, que eram basicamente telefones sem fio, até a promessa de um futuro hiperconectado com o 5G, cada geração de tecnologia móvel redefiniu nossa forma de viver, trabalhar e nos comunicar. Hoje, vamos embarcar em uma viagem fascinante por essa linha do tempo, explorando cada salto tecnológico, desde o analógico 1G até o revolucionário 5G, com curiosidades e detalhes que vão te surpreender. E como sempre aqui no canal, faremos isso sem apresentadores, deixando que as histórias e as imagens contem a jornada que conecta cada geração de tecnologia e de pessoas. Prontos para essa imersão? Vamos do 1G ao futuro, desvendando os segredos de cada G. Nossa jornada começa nos anos 80, com a primeira geração de telefonia móvel, o 1G. O 1G era totalmente analógico e tinha um único propósito: fazer chamadas de voz. Esqueça a internet, mensagens de texto ou qualquer outra coisa. A ideia era simplesmente libertar o telefone da parede. Naquela época, diferentes sistemas competiam, como o AMPS nos Estados Unidos, o NMT nos países nórdicos e o TACS no Reino Unido. A qualidade das chamadas era muito variável, com chiados e interferências constantes. E a segurança, praticamente inexistente. Como o sinal era analógico, qualquer pessoa com um scanner de rádio poderia, teoricamente, ouvir suas conversas. Mesmo com essas limitações, o 1G foi um marco revolucionário, o verdadeiro início da mobilidade. O próximo grande salto veio no início dos anos 90 com o 2G. A grande mudança foi a transição do analógico para o digital, que digitalizou tudo e trouxe consigo o icônico SMS. E aqui vai uma curiosidade. Você sabia que a primeira mensagem de texto da história foi enviada em 3 de dezembro de 1992 por um engenheiro chamado Neil Papworth? Ele enviou a mensagem Merry Christmas do seu computador para o celular de um diretor da Vodafone. Mal sabia ele que estava inaugurando uma nova forma de comunicação. Com o 2G, as redes se tornaram muito mais estáveis, eficientes e seguras, graças à criptografia digital. Foi a era da popularização dos celulares, com aparelhos menores e baterias que duravam dias. Foi também a época da rivalidade entre os padrões GSM, que usava o chip SIM, e o CDMA. No Brasil, o GSM se tornou dominante e abriu caminho para a cultura do pré-pago, que democratizou o acesso à telefonia móvel para milhões de pessoas. Mas a internet móvel de verdade só começou a engatinhar com o 3G, no início dos anos 2000. Antes dele, tivemos o 2.5G, com tecnologias como GPRS e Edge, que ofereciam uma conexão lenta e instável, mas que já permitia acessar e-mails e sites básicos. O 3G, no entanto, foi projetado desde o início para dados. As velocidades típicas iniciais eram de até 384 kbps, o que hoje parece pouco, mas na época era o suficiente para abrir as portas para um novo mundo. Com o tempo, evoluções como o HSPA e o HSPA+, conhecidas como 3.5G, levaram essas velocidades para a casa dos megabits por segundo. De repente, e-mail, mapas de navegação e os primeiros aplicativos de mensagens instantâneas cabiam no nosso bolso. A internet não era mais algo restrito ao computador de casa ou do trabalho. Foi a chegada dos smartphones, como o primeiro iPhone em 2007 e os primeiros aparelhos com Android, que realmente transformou o 3G em uma plataforma revolucionária. As lojas de aplicativos nasceram, e com elas, um ecossistema de desenvolvedores que criaram ferramentas e jogos que mudaram para sempre nossa relação com a tecnologia. O 3G nos deu a internet no bolso, mas a verdadeira revolução da velocidade e da experiência multimídia viria com o 4G.
Comparando as gerações até aqui, o salto do 3G para o 4G foi um dos mais perceptíveis para o usuário comum. O 4G, baseado na tecnologia LTE, Long Term Evolution, chegou por volta de 2010 e trouxe velocidades que antes eram exclusivas da banda larga fixa, na casa de dezenas a mais de 100 Mbps. Isso foi possível graças a tecnologias mais eficientes, como o OFDMA, que permitiram transmitir muito mais dados no mesmo espectro de frequência. Com essa velocidade, o streaming de vídeo em alta definição, HD, as videochamadas de alta qualidade e os jogos online se tornaram experiências fluidas e sem interrupções no celular. O YouTube, a Netflix e outros serviços de streaming se tornaram verdadeiramente móveis. Além da velocidade, a baixa latência do 4G foi crucial. A resposta quase instantânea da rede permitiu a explosão de aplicativos da economia sob demanda, como transporte por aplicativo e delivery de comida, que dependem de comunicação em tempo real. Como resultado, o consumo de dados disparou. Em poucos anos, um usuário médio de 4G consumia dezenas de vezes mais dados do que um usuário de 3G, impulsionado principalmente pelo vídeo. No Brasil, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 foram grandes catalisadores para a expansão da rede 4G. A cobertura avançou rapidamente e conectou a maioria das cidades, levando internet de alta velocidade para milhões de brasileiros. O 4G democratizou o acesso a serviços essenciais, viabilizando o crescimento dos bancos digitais, plataformas de educação à distância e o trabalho remoto, algo que se provou fundamental nos últimos anos. Para suportar essa demanda, a infraestrutura de rede se tornou muito mais densa e eficiente, preparando o terreno para o próximo e mais ambicioso salto tecnológico. E aí, finalmente, chega o 5G. Mas o 5G é muito mais do que apenas um 4G mais rápido. Ele se baseia em 3 pilares: eMBB, para banda larga móvel aprimorada, com picos teóricos de até 20 Gbps. URLLC, para comunicação ultra confiável de baixa latência, na casa de 1 milissegundo, e MMTC, para comunicação massiva entre máquinas, suportando até 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Na prática, para o consumidor, isso significa um salto gigantesco em velocidade e, principalmente, em tempo de resposta. Downloads de filmes em segundos e jogos na nuvem com a mesma performance de um console se tornam realidade. A baixíssima latência abre as portas para experiências imersivas em realidade virtual, VR, e realidade aumentada, AR, verdadeiramente fluidas e naturais, sem o enjoo causado por atrasos na imagem. Na saúde, a comunicação ultra confiável do 5G torna viáveis procedimentos como a cirurgia remota, onde um especialista pode operar um paciente a quilômetros de distância, usando braços robóticos, e o monitoramento em tempo real de pacientes crônicos. Nas cidades inteligentes, carros autônomos e conectados poderão conversar entre si e com a infraestrutura urbana, semáforos, sensores, para evitar acidentes e otimizar o trânsito. E na indústria 4.0, o 5G permite a criação de redes privadas para conectar milhares de sensores e robôs em uma fábrica com altíssima confiabilidade, automatizando processos e aumentando a produtividade. Além disso, o 5G tem um enorme potencial de sustentabilidade. Ao otimizar processos na indústria, na logística e nas cidades, ele pode ajudar a reduzir o consumo de energia e as emissões de carbono. No Brasil, o histórico leilão de frequências de 2021 foi o pontapé inicial para a implementação em larga escala, acelerando a expansão do 5G puro nas capitais e gradualmente para o interior do país. A tecnologia utiliza diferentes faixas de frequência. As mais altas, chamadas de ondas milimétricas, mmWave, oferecem velocidades extremas, mas com curto alcance, ideais para estádios e aeroportos. Já as frequências sub-6 GHz oferecem um ótimo equilíbrio entre cobertura e desempenho, sendo a base da expansão nacional.
claro, a implementação do 5G também enfrenta desafios e mitos. A expansão da cobertura para áreas rurais é um processo lento e caro. Mitos sobre riscos à saúde foram extensivamente desmentidos por organizações científicas globais, que confirmam que as ondas de rádio usadas são não ionizantes e seguras. Além disso, o custo dos aparelhos compatíveis e a percepção de um maior consumo de bateria são barreiras iniciais que tendem a diminuir com o tempo. E o futuro não para no 5G. A indústria já trabalha no 5G Advanced, que trará melhorias incrementais. E mais adiante, no horizonte de 2030, já se pesquisa o 6G. As ideias para o 6G incluem o uso de frequências de terahertz para velocidades ainda maiores, redes que funcionam como sensores para mapear o ambiente e uma integração nativa com inteligência artificial para otimizar tudo de forma autônoma. Da simples voz analógica do 1G aos mundos imersivos e à automação total prometidos pelo 5G e além, a evolução dos dados móveis é uma das sagas tecnológicas mais impactantes da nossa história, e ela está longe de terminar. E aí, o que você achou dessa jornada? Qual dessas gerações mais marcou a sua vida? Foi a chegada do SMS com o 2G, a primeira vez que você usou um mapa no celular com o 3G, ou a fluidez do streaming em HD com o 4G? Se você curtiu essa viagem no tempo, vamos bater a meta de 500 curtidas para trazermos mais vídeos aprofundados como este. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos. E claro, comente aqui embaixo qual foi a sua geração favorita. Siga a gente também no TikTok e no Instagram para mais curiosidades diárias. Muito obrigado por assistir e até a próxima, galera!